Olá pessoal, bom dia ou a depender do horário que você vai assistir esse vídeo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tempo. Toda hora é hora de nos conectarmos. Toda hora é hora de renovarmos os nossos votos de fé e tentarmos, não que vá conseguirmos, mas tentarmos nos fortalecer com o Evangelho do Cristo. Nos episódios diários, estamos trabalhando o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 8, hoje, intitulado Ansiedades. No tema de hoje, Emmanuel traz uma passagem da primeira carta de Pedro, em que Pedro fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta ou epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro faz uma recomendação de nós compartilharmos as nossas ansiedades com Cristo, porque Jesus cuida da gente. E aqui um detalhe trazido pela Organização Mundial de Saúde. A OMS tem um estudo em que diz que aproximadamente 18 milhões de brasileiros, o que representa 9,3% da população, é ansiosa. Mas é ansiosa diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nos nossos processos de socialização, nós fazemos projeções, nós somos otimistas, mas a depender da situação, podemos entrar em um estado de doença, que é ansiedade. Uma doença da alma, uma doença psicossomática. Inclusive, sobre o tema, vale a pena resgatar um conceito da Organização Mundial de Saúde a respeito de saúde. O que é saúde para a OMS? É um conceito de 1946. Lá, quando eu estava na minha erraticidade. Provavelmente você, no seu processo de planejamento reencarnatório, ou você já por aqui. E a OMS conceitou o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A OMS já apontava, em 1946, a preocupação que deveríamos ter com a psique, com o cuidado de nós. E nesse texto de hoje, Emmanuel traz uma reflexão sobre as miragens da matéria que nós temos. Uma delas é o tempo. Uma delas é anteciparmos os nossos processos. Para quem porventura seja pai, seja mãe, que tem uma dificuldade no processo de educação do seu filho, às vezes a criança tem um mutismo seletivo, é sempre bom entendermos que toda criança tem seu tempo de socialização. O que é que a gente pode fazer? Induzir, incentivar, estimular. A depender do caso, podemos levar a um acompanhamento profissional, mas devemos ter a certeza que nesse processo de socialização, aquela criança não é bem uma criança. É um espírito imortal com toda uma trajetória. O que é que se quer dizer com isso? Que do mesmo jeito que toda criança tem seu tempo, todo o espírito também tem seu tempo. E a vida tem o seu tempo. Às vezes a gente está em determinado estado da vida, em determinada fase da vida, em que procuramos um amor platônico de cinema, dos enredos lá de Walt Disney, dos filmes hollywoodianos. E a gente fica angustiado. Meu Deus, não consigo encontrar um amor. E agora, o que é que vai ser da minha vida? Tenho um vazio existencial. Se, por outro lado, nós podemos ter ansiedade para encontrar um amor. Encontrar, que eu digo, no sentido de reencontrar fisicamente. Que eu diga às pessoas que moram longe, que moram distantes geograficamente. Podemos ter ansiedade também à espera de determinada situação.
uma resposta de uma entrevista de emprego, uma resposta de um processo de seleção em uma pós-graduação, nível de especialização, mestrado, resultado de qualquer processo seletivo, mas devemos levar em consideração todo o processo da vida. Quando tivermos em um estado de ansiedade, tentemos dissipar energia, ocupar a mente com outras vertentes. A depender, se estivermos efetivamente em um estado de transtorno de ansiedade generalizado, é muito difícil. Precisamos nos socorrer de profissionais e, a depender do caso, também de medicação. E Emmanuel traz a seguinte reflexão sobre ansiedade. Se a pessoa nascesse para andar ansiosa, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Ele recomenda que tentemos olhar para si, que tentemos nos situar no presente, porque o dia de amanhã nós não temos ingerência. Até porque o dia de amanhã é um reflexo do que nós fazemos hoje. A título de exemplificação, estava ansioso para falar sobre a mensagem ansiedade. Mas, com muito otimismo, fui controlando, fui me observando e, principalmente, fui estudando. Dissipando energia para estar aqui, efetivamente, no presente, que outrora era um futuro pelo qual eu me angustiava. E Emmanuel faz também o seguinte registro: lança as inquietudes sobre as tuas presenças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. O amor de Deus é um aroma pulverizado para a humanidade. E finalizando, ele fala: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não duvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Eu sei que é difícil passar por um processo de inquietude. Eu sei que é difícil aprender a esperar. Eu sei que é difícil e muitas vezes a gente se desespera, entra em crise. Às vezes, a depender da situação, se efetivamente for um transtorno de ansiedade generalizado, podemos ter uma crise de falta de ar, uma crise de pânico, taquicardia, processo de insônia. Características do corpo físico, psicossomatizadas pelas aflições do espírito. Tentemos nos fortalecer para aprendermos a esperar. A ansiedade é um percurso natural para o aprendizado que nos leva à sensatez da maturidade. Era isso que tínhamos para falar no episódio de hoje. Se porventura você tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, algum complemento, coloca aí embaixo que, na medida do possível, nós vamos respondendo. No próximo episódio, trabalharemos o capítulo 9, intitulado Homens de Fé. Dever de casa. O que é fé? Até a próxima.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.